Eu te coloquei como. Não, não tô. Tá, peraí que eu vou só. Ok. Isso. Tá, A então por isso Suzy, que eu ainda consegui colocar para gravar. Boa noite, pessoal. Eu vou. Eu vou precisar compartilhar uma apresentação, Nívia. Então, quando vocês perceberem que tem alguém, me avisem, por favor, tá? Tem duas pessoas lá. Eu é vou que te. a gente não consegue ver. Só você é, como hoster Ah, e aí então, só peraí. se eu clicar como Se hoster. eu fizer o compartilhamento, Sim. eu consigo movimentar e mesmo você sendo a host? Não, aí eu fico como co-hoster e você é hoster. Eu fico, você consegue movimentar também. Você não perde nada, Raquel. Você só compartilha É, com ela para ela te assessorar. Tá, isso. eu vou pôr aqui. Só que daí aí quando alguém aqui precisar entrar, o microfone aberto, aí a gente vai controlando aqui. Pronto, né? Acho que agora eu tô. Uhum. Mas Peraí. Pronto. eu não tenho no meu meeting o co-host. Tá. Mas a gente tá no Zoom. É, no Aí Zoom, eu. desculpa. Ah, tá. Peraí, acho que Tudo vou bem. conseguir. Não. Não, mas eu já tô, eu acho. Não, você tá, mas aí eu não consigo compartilhar a minha apresentação. Ah, tá. Peraí, ó. Vê se agora você consegue compartilhar. Não? Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos. Ok. Pessoal, boa noite. É com muito prazer que eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre as emoções, os óleos essenciais e o final do ano. Por quê? Porque eu vejo uma oportunidade nesse tema para nós que somos usuários de óleos essenciais. Quando nós usamos os óleos essenciais, nós nos tornamos mais capazes de compartilhá-los, certo? E também de ajudarmos as pessoas que estão conosco, né, que disseram sim, né, para essa jornada aí de viver mais, que eu acredito que é o que os óleos essenciais nos promovem, né? E o que que acontece? Nossas emoções, ao longo do ano, elas são extremamente estimuladas, né, por diferentes aspectos, diferentes mudanças, diferentes momentos das nossas vidas e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas no final do ano, a gente tem ali uma intensificação desses momentos emocionais, né? Dessas questões emocionais. E aí eu vejo que aquilo que acontece ali no final do ano, né? Que é o Natal, que é o Ano Novo, que estão também as nossas férias, na maior parte das vezes, que eles são, na verdade, amplificadores emocionais. A gente tem um conjunto, né, de emoções que neste período do ano acabam se intensificando, ficando mais nítidas e nos acumulando com mais intensidade. Então, a gente, neste momento, nós somos realmente estimulados a escolhermos. O que nós vamos fazer com o Natal? Nós vamos olhar para ele como uma oportunidade, né, de acolhimento, de afeto, de estar junto, de presença, de cuidado, né, de união, de reconhecimento, de família e ou vamos, né, conectar com emoções mais densas. Qual a consciência que ele nos chama? Ele nos chama a consciência de nós sabermos que nós não precisamos dar conta de tudo. Essa, pessoal, é uma grande mensagem que, para mim, se nós ajudarmos as pessoas a perceberem isso, nós já estamos realmente muito avançados na nossa ajuda com os óleos essenciais. No ano novo, nós temos uma oportunidade de
conectarmos, né, com clareza, com intenção, com transição e disponibilidade para novos começos. E eu vejo que a consciência que esse período do ano nos traz é de que nós podemos escolher como nós vamos atravessar o próximo ciclo. De verdade, o que vai acontecer, nós não temos muito controle, mas quando acontece, nós podemos escolher como nós vamos lidar com isso, como nós vamos olhar para isso. E as nossas férias, elas podem ser oportunidade de relaxamento, de desacelerar e de busca de prazer. A busca não é uma busca de prazer efêmero, certo? Mas é realmente de treinar, de usar a nossa capacidade de ver alegria, de ver prazer e receber de todas as coisas. E aí a grande mensagem de consciência que eu acredito que esse momento nos traz é: você não precisa provar nada para ninguém. Faz sentido isso para vocês? Que podem ser oportunidades e chamados de consciência, esses períodos do ano? Eles são intensos para vocês? Vocês vivem este período com intensidade emocional? Muito bem, então nós estamos falando juntos aqui, né? Da mesma coisa, pensamos a mesma coisa, e é justo para vocês que os óleos essenciais possam ser aliados nesse processo de nós ampliarmos a nossa consciência e vivermos cada um desses momentos como uma oportunidade? É claro para vocês como isso pode acontecer? Ô, Sendo Raquel, é, só é bem claro assim, esses dias eu tenho conversado com bastante gente, os olhos nos ajudam a trazer essa calma, né, essa clareza. Porém, quando a gente se depara, por exemplo, com uma pessoa que não usa óleo essencial, aí as pessoas estão assim num frenesi, numa loucura, assim, quando deveria ser um momento mais tranquilo, que as pessoas ficam de férias, as pessoas, né, relaxam teoricamente, né, do trabalho dela. festejam, Isso. comemoram, né? E comem e tudo, mas aí elas estão mais estressadas, mais enfurecidas, assim, sabe? Com os sentimentos à flor da pele. E a gente que usa óleo essencial tá assim, meu Deus, né? Pra que isso? Sabe que a gente vai falar sobre isso, Nívia, porque realmente essa oportunidade e essa consciência, ela vai ser para aqueles que tiverem na permissão, né? Agora, quem tiver no automático, quem tiver sem usar os óleos essenciais, vai esbarrar em algumas emoções que eu queria compartilhar com vocês agora e, inclusive, dar sugestões de óleos que a gente poderia ajudar essas pessoas a lidarem com essas emoções, certo? A primeira delas, pessoal, é a ilusão da felicidade obrigatória. Então, nesse momento em que a gente vai, né? Se reunir com a família, vai fazer confraternizações do beach tênis, da igreja, do grupo da Doterra, né, da equipe da Doterra. Quando a gente vai para toda essa confraternização de final de ano, a gente fica mais sobrecarregado ainda com as expectativas e com as obrigatoriedades de estar bem. Rita, obrigada pela sua participação. Está ficando lindo aqui, mas cuidado com o seu mouse. É, é, e aí a gente tem uma necessidade de parecer feliz, né? De parecer que tá bem, que tá dando conta. E aí toda essa pressão por estar bem o tempo todo cria em nós um acúmulo de uma necessidade que muitas vezes nós não temos condições de lidar, que são emoções que a gente já veio acumulando ao longo do tempo, do ano, e que agora, no final do ano, ele vem como uma sobrecarga e exige de nós muito para manejarmos com essa ilusão dessa obrigatoriedade, certo? E aí, quais são as emoções comuns?
a culpa por não estar bem, né? Nossa, tá todo mundo bem? Tá todo mundo comemorando e eu não estou? A inadequação, a tristeza silenciosa, porque eu também não posso nem compartilhar, né? Que a Nívia estava falando, a gente tem até vergonha de estar bem, porque a galera está sobrecarregada de tristeza e de pressão interna. E aí, o objetivo, pessoal, emocional para lidar com essa ilusão dessa felicidade obrigatória é nós termos condições, habilidades de lidar com aquilo que é real e diminuir a nossa autocrítica e usar uma das dicas do Rodrigo, né? Não nos compararmos, né? E isso poderia então nos trazer conforto emocional. Falando em conforto emocional, eu tenho aqui três sugestões para vocês de óleos essenciais que a gente pode usar tanto no difusor quanto nos nossos na inalação direta da nossa palma das mãos, quanto nos pontos de absorção mais rápida para as questões emocionais, vocês sabem, né? Pulsos, peito na altura do coração, nuca atrás da orelha, certo? Quando a gente está falando dos touches. Agora, quando a gente fala de emoções, pessoal, a forma mais rápida e direta de nós trabalharmos é através da inalação. Então, uma preferência para o difusor inalar da palma da mão e de difusores pessoais. E quando for usar o touch, por exemplo, eu ponho no meu pulso, certo? Eu tô com o Passion aqui perto. Eu ponho no pulso, eu esfrego um pulso no outro e inalo também, tá? E essa inalação, quanto mais associada a uma respiração consciente, né? E também intencionaliza com intenções, mais poderosa e mais potente ela será. Vocês concordam que uma pessoa que usar balance, lavanda ou pix pode se sentir mais capaz de ser ela mesma e não estar tão tensa em corresponder a essa expectativa de uma felicidade constante? Sim? Muito bem. Se vocês lembrarem de mais óleos que podem dar esse mesmo efeito, mas de um de cada vez, tá, pessoal? Porque eu tenho certeza que são muitos. Qual é a intenção de nós usarmos esses óleos para diminuir essa necessidade dessa felicidade aí obrigatória, né? É nós acolhermos a pressão de ter que estar bem. Então, nós não temos que nada, de verdade, nós não temos que nada, mas nós escolhemos, ok? E aí, eu gostaria de te sugerir, porque eu acho que é uma técnica muito poderosa de gestão emocional, você fazer anotações, certo? E ao anotar, faça perguntas para si mesmo que possam te liberar essa carga emocional que está associada aí ao momento que você está vivendo, ao seu final de ano, que cada um de nós vai se identificar com alguma desses aspectos que eu vou trazer aqui para vocês. Mas para você que acha, né, que você tem que estar bem o tempo todo, né? Pergunte-se: o que estou sentindo de verdade neste momento? O que preciso acolher e não corrigir? Chega de autoexigência, pessoal. Como posso ser mais gentil comigo mesma hoje? Ok? Ô, Raquel, e Pode aí, falar. só antes de você, por exemplo, entrar nessa questão aí, né, de a gente realmente se perguntar o que está sentindo e não se cobrar de estar sempre no país da Alice, né? É uma questão de que, o que acontece muito quando a gente usa um óleo da questão das emoções e a gente não está bem, ele vai limpar o nosso emocional. Então, às vezes, né, tipo, vou usar o óleo para ficar feliz, mas ele vai limpar ali dentro, né, a tua emoção e vai vir um choro, uma angústia, alguma coisa que esteja precisando de uma resposta, né? Só lembrando que aí o óleo também faz essa outra vertente de limpeza emocional também, né? Assim como no corpo físico. Eu sou tão apaixonada por isso que você está falando Também gosto que bastante. vocês estão vendo novamente a minha tela? Estamos agora limpinha. Ai, ai.
porque eu não tô vendo mais vocês, tá? Você sabe que isso é um dos grandes fundamentos da aromaterapia, né? Essa gentileza na liberação daquilo que está ali estagnado, para que você possa viver a verdade daquela emoção e a verdade dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações, né? Então, muito obrigada pela tua contribuição, Nívia. E é realmente por aí que a gente pode realmente associar os óleos essenciais às emoções, certo? E o melhor de tudo, pessoal, sem precisar responder por quê, sem saber qual é a cena da nossa infância que justificou isso, e assim por diante, né? É muito generoso o processo e amoroso. Nesse momento, nesse período do ano, pessoal, nós também fazemos, né, um balanço existencial e esse balanço existencial, em geral, ele está acompanhado de uma autocrítica muito excessiva e que nos coloca muito mais diante de metas não realizadas, de sonhos esquecidos, de relacionamentos ou pessoas perdidas, do que das nossas vitórias realmente, das nossas conquistas, né, e das nossas expansões. Então, é um período em que a gente se coloca em avaliação, mas, mas tende a fazer uma avaliação que não é generosa, que não é gentil. E aí, os óleos essenciais nos ajudam a lidar com esses sentimentos, tá? Que sentimentos são esses? São sentimentos de frustração, de arrependimento. A gente fica se comparando, né? E usando pensamentos muito rígidos para consigo mesmos, né? Então, usando muito a frase tem que, né? Então, a gente abre mão da nossa espontaneidade, se conecta, né, a uma necessidade de agradar, uma necessidade de ter determinado sucesso e assim por diante. E aí a gente abre mão da conexão conosco, que é a conexão mais importante que nós podemos ter. E aí, então, trabalhar esse sentimento traria, né, como benefício a autocompaixão, uma clareza na avaliação mais gentil da própria trajetória. Então, quando a gente usa óleos como frankincense, né, o nosso óleo da verdade, o bergamota, que nos conecta com a nossa criança interior, ressaltando o nosso prazer de viver, e o consol, que nos fortalece para também lidarmos com as nossas questões emocionais. Pessoal, o que a gente vai experimentar é uma experiência com menos julgamento. Vocês acham que isso seria importante para vocês? Falem comigo que eu não estou vendo vocês, tá? O Kekel, fazendo Oi. um comentário aqui rápido sobre o que você tem trazido para a gente, está ótimo, diga-se de passagem, mas eu queria fazer um comentário seguinte. Você trouxe uma coisa que é muito legal, né, sobre a utilização dos óleos para a parte emocional, principalmente da maneira inalatória, né? E eu ainda coloco que às vezes o período que você pinga na sua mão, que você te traz para o próprio presente de uma respiração consciente para aproveitar melhor aqueles óleos que você colocou, eu acho que é sensacional para a parte emocional. E a comparação que está escrita nesse slide aqui que você trouxe, com essa questão de final de ano e a frustração das metas, né? Às vezes a gente tem uma. A comparação nem sempre é com o outro, né? A comparação muitas vezes é o que a gente. É da nossa própria expectativa, né? E aí a Sim, gente se frustra por não ter alcançado alguma coisa, só que aquilo, ao invés de, por alguma forma, a gente agir de uma forma estimulante, aquilo martiriza a gente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com a própria autocomparação mesmo, sabe? Não é comparar com o amiguinho do lado, mas sim comparar com as expectativas que a gente tinha em relação a nós mesmos. Porque a gente, às vezes você coloca assim, nossa, até o final do ano eu vou ser Diamond.
Aí você vai lá, você pô, pegou Platinum, você, ah, meu Deus, acabou o mundo, tá tudo mal. E você se sente mal por conta daquilo. Ou você, eu vou levar meu filho para Disney. A gente sempre escuta muito isso, né? E por qualquer motivo você teve que abrir mão disso por uma situação muito melhor. Não se sinta pior, né? A gente junta um pouco da autocomparação com o próprio acolhimento, né, Raquel? Perfeito. E você sabe que essa é uma conquista de quem trabalhou, né, o autoconhecimento, de quem tem uma gestão eficiente das suas emoções, mas também é de quem usa óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles produzem esse campo interno em que o teu diálogo interno ele é mais produtivo, menos autocrítico, menos julgamento e mais produtivo, de incentivo, de afirmativo e etc, né? Então, que legal essa tua intervenção, Wendel, porque é exatamente isso. Quando a gente se dedica, tá, a usar óleos essenciais, pensando nas nossas emoções, nós estamos nos dedicando a vivermos mais como quem nós somos e menos como quem nós temos que ser, menos como nós temos que responder a expectativas sociais e etc. Nesse caso aqui, pessoal, é a gente se permitir a ser o que é real, né? Então, se conseguiu ser Platinum, vamos comemorar esse Platinum, vamos viver, né, essa conquista. E aí pergunte-se, o que que eu preciso deixar ir? Como eu posso me comprometer a viver enquanto estou viva, né? Não é quando eu for diamante, quando eu tiver a casa X e assim por diante. E aqui eu queria ressaltar essa última pergunta aqui, pessoal. Qual foi o último elogio que você se fez? E quais os outros dois que você pode se fazer agora? E eu queria que você escolhesse um desses três óleos aí, e depois inalasse um deles e, num momento de permissão, responda a essas três questões para você. Esse também é um período do ano em que nós nos conectamos com memórias, com saudade e com luto, tá? É comum nós ouvirmos de pessoas que essa época nunca mais vai ser a mesma, né? Então, assim, é incrível como as pessoas têm memórias associadas ao Natal, associadas a dezembro, associadas à mudança do ano, o quanto isso, essa época do ano também lembra, né, das experiências de um outro tempo em que ela acredita que ela era mais leve, mais feliz do que ela é hoje, né? Porque a gente também tem essa tendência a valorizar o que não está aqui no momento, mas aquilo que já passou, que a gente não tem mais. E aí também nós temos esses sentimentos muito aflorados. Quando nós temos este número 3 aí acontecendo conosco, pessoal, nós estamos envolvidos com tristezas profundas, com saudade, melancolia, com uma dor emocional, tá? Associada à memória, à saudade, a luto. E o que a gente pretende, né, é que as pessoas sintam conforto e permitir-se sentir sem perder o autocontrole emocional, permitir-se sentir essa saudade, viver estas memórias e até reviver esse luto, mas sem que isso limite a experiência dela a ponto dela não conseguir se controlar. Certo? E aí, usar óleos como o Consol, blends, né, como o Consol, e óleos como o Rosa e o Ylang Ylang, vão aumentar a nossa frequência, vão aumentar a nossa vibração emocional, e isso vai fazer com que a gente tenha mais clareza, né? E lembrar que quem escolhe somos nós, e não uma época do ano, ou uma data festiva, ou uma comemoração. Ok, Kel, ali naquele slide ainda, lembrar de dois do Kit Touch, né, que está em promoção ainda na Doterra, aproveitem para fazer a compra, porque é muito válido.
tanto o Forgive quanto o próprio Motivate, né? A gente tem o Forgive como deixando o passado no passado mesmo. Eu acho ele sensacional. A gente, igual você trouxe aí, a gente tem uma mania do endeusamento do passado ou a demonização, né? O passado não pode, a gente nunca pode aproveitar o que a gente está vivendo. A gente tem que ou tá para frente ou tá para trás, né? O excesso de futuro, que aí a pessoa é ansiosa, o excesso de passado, é a pessoa depressiva, enfim. E o Motivate, gente, abusa do limoneno. Aonde tem laranja, aonde tem cítrico, vai com força, porque é sensacional para quem precisa de um sopro de felicidade, de bom humor, de astral, de renovação, de melhora dos seus sentimentos aí. Obrigada, Wendel, é isso mesmo. Então, dê espaço à saudade e à tristeza, tá? Não negue, mas tome consciência e faça essas perguntas para que você esteja mais no presente e aí possa fazer escolhas para que você esteja mais alegre nesse momento, tá? E aí abuse das dicas do Motivate e do Forgive e, por que não, do Cheer, né? Nesse momento, pessoal, nós também, né, diante das autoavaliações e das comparações, etc., a gente também percebe pressões familiares e conflitos silenciosos, tá? O que que isso significa? Onde é que vai ser o Natal? Quem vai estar presente? Como que vai ser o amigo secreto? E aí, eu tenho um sonho, gente, de comemorar o Natal no dia do Natal, no café da manhã, no almoço. Mas a minha família insiste em fazer a ceia no dia 24. Então, assim, existem nesses momentos muitos acordos que muitas vezes são conflituosos e que nos colocam em situações de tensões, certo? São épocas que trazem à tona também dentro das empresas, negociação de períodos de férias, negociação de quem que vai fazer plantão no Natal, quem vai fazer no Réveillon e assim por diante. Então, a gente tem muitos conflitos relacionados a esse período do ano, e aí esses conflitos, né, essas pressões familiares geram ansiedade, irritação, medo de julgamento, tensão emocional. E aí eu vou te sugerir para promover tolerância emocional, empatia, autorregularização antes e durante os encontros, que você use Adaptive, lavanda, copaíba e balance, tá bom? Abusa de um desses aí, te identifica com um deles e vai para cima. Você é maior do que tudo isso aí. E nada disso é suficiente para tirar a tua paz, a não ser que você Você permita, mesmo. Ô, Raquel, só ok? para contribuir aí, bota o Elevation, né, aí o Boa! Elevation aí, mas além dessa época, eu sei que nosso tema é Natal e Ano Novo, né? Mas aqui em casa, por exemplo, nós temos um que está formando o terceiro ano, que é meu primo, Olha isso, e os meus dois formaturas. meninos, né? Os meus dois que estão passando de série, né? E tem muita essa cobrança também dos pais, e aí eu me culpo, eu estou aqui, né? Para questões de passar do ano, aí vem os adolescentes, os jovens, né? Faculdade, formatura, aí daqui a pouco já tem o negócio do Natal, do Ano Novo, das férias. É um misto, né? Um turbilhão de emoções para quem é pai e é mãe e para as crianças, né? Os filhos, os adolescentes também que estão. Você também estava com teu filho, né? Formando agora. Então, tem muita Os coisa, dois, tem meus muita. dois filhos Pois estão é, formando. pois é. E sabe, eu agora você realmente esse é mais um desafio, né, do final do Dentro ano. da E eu família lembrei das completa, né? mães Eu que acho. trabalham e os filhos estão de férias e que não tem mais o Uhum. período escolar, né? Que não tem mais a hora de ficar na escola. Então é Sim, mais algo para elas administrarem, para elas se adaptarem. Então, realmente é um período do ano
muito exigente em termos de adaptação, né? Nós precisamos nos adaptar a muitas mudanças, a muitas exigências e a muitos conflitos. Então, nada melhor do que nós termos esse apoio, né? Esse convite a vivermos tudo isso que a gente não está negando, né? E nem está dizendo não, não é bem assim, nós estamos reconhecendo, mas a gente pode viver tudo isso com mais leveza, né? E os óleos essenciais são extremos contribuintes para isso. E aí, nesse momento, pessoal, dessas pressões familiares, mantenha o centro emocional, tá? Nesses lugares, nesses momentos desafiadores para você. Alguns têm quês, né? Aqui na minha família, o Natal é todo mundo junto. O Réveillon, cada um pode ir para um lado, mas no Natal é todo mundo junto. Então tem um tem que aí, né? Tem uma pressão aí. E aí a gente precisa ter uma habilidade emocional para se adaptar a isso. E aí a gente também tem uma oportunidade de se perguntar o que que tanto nos amedronta, o que tanto nos irrita, o que tanto nos tira a paciência, o que tanto mexe conosco nesses momentos, certo? Um outro aspecto desse final de ano, pessoal, é a solidão e a sensação de não pertencimento, que ela acontece durante todo o ano, mas neste período do ano, essas são sensações exacerbadas. Então, aquela pessoa que já estava se sentindo sozinha, alguém que perdeu um ente querido, alguém que ao longo do ano viveu muitas mudanças, né? Até de endereço, de país e etc. Nesse período do ano, é um momento em que essa sensação de estar sozinho se amplifica, certo? E aí a gente deve observar essas emoções de vazio, de desconexão, de tristeza, de invisibilidade social e emocional, né? E promover emoções como a sensação interna de acolhimento e de vinculação, tá? Nos grupos, e a gente pode abusar de óleos como bergamota, laranja, rosa ou gerânio. Rosa ou gerânio, pessoal, estão aqui porque são florais, tá? Então a gente pode lembrar assim desses dos florais como óleos muito potentes para gerarem em nós um amor próprio, e quando a gente se conecta conosco, né, essa sensação de solidão, de isolamento, ela se dissipa, porque é como se a gente se bastasse, ok? Excelente. E aí, nesses momentos de solidão, o que a gente precisa fazer é fortalecer a autoestima, essa autoconexão e esse vínculo consigo, ok? E aí você pode se perguntar se você tem sentido algo parecido com essas emoções citadas, em quais momentos eu me sinto deslocada ou invisível, o que me faz sentir pertencente e que partes minhas pedem mais reconhecimento. E, gente, seja muito honesto nessa última pergunta, porque você vai observar que nem mesmo você está reconhecendo. Se você está querendo mais reconhecimento, reconheça que você também não se reconhece, certo? E se você, e agora eu vou te dar uma dica. Se você está querendo mais reconhecimento, reconheça mais as pessoas. Essa é uma dica de ouro. Tudo aquilo que você quer mais para você, saiba que você também deve oferecer mais. Comece oferecendo. Pessoal, mas nessa época a gente também vive um outro extremo, certo? Que é uma euforia, uma esperança e uma vontade, né, de renovação e de estar disponível, né, para recomeçar. Então, quando vem essa intensidade, né, essa intenção, né, de viver esperança, renovação e recomeço, a gente tem aí algumas emoções que acabam se ampliando, né, que são as expectativas,
que aí depois cai, né, nas tais autocríticas e frustrações que o Wendel estava comentando antes. A gente começa também a viver uma motivação muito intensa, porque daí tudo vai acontecer no ano que vem, né? A gente projeta para o ano que vem um momento mágico de grandes revelações e grandes movimentos, como se a gente não tivesse que fazer a nossa parte, e aí a gente vive uma intensa vontade de mudança e toda essa intensidade esbarra lá na nossa no nosso medo de falhar novamente, como a gente avaliou, né, do ano que passou, que não foi um ano exatamente produtivo, mas desafiador e assim por diante. Então, todo o excesso, pessoal, lá no seu auge, ele se torna o seu oposto. E aí, toda vez que você sobe, sobe, sobe na intenção, intensidade de uma emoção, a tendência é lá no topo ela se transformar no contrário. Então, se você está com uma expectativa, uma motivação muito exacerbada, a tendência é que você entre num processo de apatia e de menos energia no final. Sabe aquele efeito rebote? Depois que você deu todo, tudo de si para determinada coisa, ela passa e aí você tem uma ressaca, uma ressaca que é uma ressaca que dá até dor de cabeça, etc. Essa é uma consequência da gente ter essas emoções muito intensas também nesse momento do ano, tá? Que é essa euforia, essa expectativa, essa motivação, porque de verdade, o que que vai mudar dia 1º de janeiro se a mudança não for dentro de você, né? Então, para que a gente fortaleça intenção, clareza, confiança no processo e principalmente em si mesmo, a minha sugestão é que vocês abusem de frankincense, peppermint e lemon, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, pessoal. Então, não estou me detendo muito no que cada óleo pode oferecer, porque são conhecidos de vocês. Eu tive a preocupação de usar dicas de óleos que vocês usam, tá? E quando a gente está com essas intensidades aí de emoções que a gente considera até de alguma forma positivas, a gente deve ter como uma intenção transformar essa intensidade em consciência, certo? E aí, para isso, faça-se perguntas. O que desejo levar comigo para o próximo ciclo? Seja honesto, porque aqui começa uma outra pergunta, né? E o que eu desejo não levar para o próximo ciclo? Reconhecer, ser grata e deixar ir, né? Isso mesmo. Muito bom, pessoal. E por último, nós vivemos neste momento do ano um cansaço emocional acumulado, né? Então, nós passamos, a gente por mais que a gente tenha essa consciência que dia 1º de janeiro nada vai mudar fora de nós, pois que pode mudar tudo dentro de nós, né? Por mais que nós tenhamos essa consciência, nós vivemos o ano do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E aí, o dezembro é o final. E no final, a gente tem toda a sobrecarga de todas as experiências que foram vividas ao longo daquele tempo. E, gente, eu lembro do Rodrigo falando: se você está cansado, descanse. Então, não é hora de tomar grandes decisões, abrir mão, né, de projetos, e começar projetos novos, mas é a hora de se permitir descansar. E nesse descanso, ter clareza sobre o que quer, sobre o que escolhe para si mesmo e assim por diante. Quando estamos cansados emocionalmente, pessoal, sentimos exaustão, irritabilidade, apatia, sobrecarga, certo? Mental. E aí, com os óleos essenciais, nós podemos restaurar o nosso sistema nervoso e favorecer o descanso profundo. Aqui a gente com certeza vai estar também já com sintomas físicos, certo? Esse cansaço emocional
ele vai já estar afetando o nosso corpo físico. E aí, cada um desses óleos ou blends vai estar nos ajudando, tanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista físico, a descansar, ok? Um corpo descansado, relaxado, tem o seu sistema nervoso funcionando adequadamente. E aí eu posso me perguntar onde meu corpo e minhas emoções estão cansadas, o que tem drenado minha energia silenciosamente, o que posso desacelerar, mesmo que um pouco. Pessoal, nesse fim de ano, eu percebo que nós temos grandes oportunidades, mas também podemos estar sobrecarregados por um ano de vida, certo? E sofrermos com este período. Então, para que você viva isso muito mais com alegria e gratidão e com menos sofrimento, a gente sugere que você use óleos essenciais. Eles vão dissipar a carga emocional das memórias que estão ativas em ti e vão te liberar para que você viva esse momento, que é um momento de reflexão, avaliação e de muita pressão social e familiar, de uma forma mais adaptativa. Eles vão ser grandes aliados para que a tua capacidade de adaptação seja restaurada e você possa viver com espontaneidade esse momento e curtir, aproveitar esse momento, ok? Eu reconheço os óleos essenciais como um recurso à nossa disposição, certo? O que que eles são? Eles são um recurso para que você lembre, certo? Para que você lembre que o seu corpo, ele é perfeito, que você já é tudo o que você gostaria de ser e que você já tem todas as habilidades necessárias, adaptativas para lidar com o seu viver. Se você está de alguma forma mais lento ou com menos alegria no seu processo, use óleos essenciais. Eles vão te ajudar a reencontrar a conexão consigo mesmo, a reencontrar o teu prazer de viver, independente da época do ano. Mas não feche seus olhos para que esta época seja uma época de muita exigência, ok? Viva esse momento e seja grato. Afinal de contas, você está tendo a oportunidade de escolher. Muito obrigada, pessoal, e eu desejo que você ame viver. Ah, perdi a live. Ah, ainda está funcionando. Raquel, muitíssimo obrigada. Pessoal, quem quiser perguntar, fica à vontade, ou sugerir, ou compartilhar, tá? Eu acho que só para complementar aqui o que a Raquel, tudo que ela trouxe, é claro que a gente tem que olhar para a gente, né, com um olhar de carinho, de amor, de compreensão, mas também não deixar, tipo assim, tá tudo lindo, suave, né, e a gente e amolecer muito. A gente tem que ter um equilíbrio. Mas acho que a gente que já usa os óleos essenciais, que a gente já sabe como e como eles podem, o quanto, né, eles podem nos ajudar, é muito importante a gente procurar compartilhar muito, muito, uma gotinha, e não só com as pessoas da nossa família, né, pessoal? Porque o mundo hoje ele está doente emocionalmente. E eu acho que essa é a nossa grande missão. A gente está na Terra, a gente conhece os olhos por um propósito, né? Não só de nos ajudar, de cuidar da nossa família, mas principalmente de cuidar dos nossos vizinhos, do cara da padaria, do atendente da farmácia, do, sei lá, de onde a gente vai. A gente precisa falar principalmente do poder emocional dos óleos essenciais. Que é isso que a gente tem sentido e preparar as próximas gerações para isso, né? Que eu acho que é a nossa grande missão hoje, conhecendo o poder dos olhos. E usar e abusar, entender e respeitar e reconhecer que a gente precisa
sempre dos óleos essenciais. Quem quiser falar, por favor, fica à vontade. Wendel, Simone, que eu estou vendo aqui na tela. O nível, eu acho que é importante a gente trazer o seguinte, né? Juntando um pouco do que você falou com um pouco do que a Kekel falou, a gente tem pouco recurso dentro do ambiente emocional que não seja óleo, né? A própria medicina, o próprio alopático, ele te cobra muito para cuidar da sua parte emocional, né? Então, é muito efeito colateral. Então, e eles te fazem exatamente o contrário do que a Raquel está propondo aqui. Eles te fazem sair do seu presente, né? Os alopáticos, ele tem como característica te deixar anestesiado, te deixar fora daquilo, do que a Raquel chamou de amar viver, né? Você vive menos dopado, você vive menos fora da sua realidade ali. E é Sim, exatamente esse contraponto que o óleo essencial te permite modular suas emoções, né? Você não deixa, de senti-las, você só sente de uma maneira mais qualificada, né? Então, e eu sou muito favorável ao que você disse, Nívia. Eu acho que a gente não pode ter um autocuidado excessivo a ponto de não ir para lugar nenhum e qualquer coisa tá bom, né? Mas em compensação, a gente também não pode ser uma pessoa que a toda hora se compara com tudo, espera só o sensacional e se frustra o tempo todo, né? Então, sim. e tudo parte do autoconhecimento para você medir esse seu sarrafo. Quanto que você subiu esse sarrafo trouxe para você mais frustração do que estímulo para você seguir, né? É isso, né? Excelente. Boa noite, Alguém quer pessoal. Boa compartilhar? noite. Opa! Quem que A estava Nívia não me chamou, faltando, mas eu né? sou abelhudo, eu entro rasgando aqui, não tem problema. Brincadeira, gente. Bom, antes de mais nada, que aula, né? Que aula, que aula. Raquel, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E é engraçado que a Raquel foi compartilhando e eu fui dando check, 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 check. Falei, meu Deus do Sinto céu. isso, sinto isso. De fato, esse final de ano, eu não sei, eu acho que alguns aqui sabem, mas eu não sei se todos sabem. Eu sou músico de formação, né? Músico de orquestra, eu toco violino para além da do terra, né? Então, você chega esse final de ano, tem mais concerto do que dia, né? Mais concerto do que horário. Além de viver, de compartilhar do terra, enfim. Então, assim, acho que teve uns 4 slides aí que eu gabaritei, viu, Raquel? Já anotei as dicas aqui, porque, lógico, a gente tem uma rotina com os olhos, e de fato, se não fosse essa rotina, a gente já teria sucumbido dentro desse mês ou até no final do mês anterior, de novembro. Mas é importante a gente sempre poder contar, principalmente com essa aula aqui, com o conhecimento alheio, justamente para que a gente tenha outras opções ou novos olhares para olhos que inicialmente você sabe que serve, que tem uma característica, mas você não sabe que às vezes por uma questão emocional ele vai atuar num outro problema distante, assim, né? Então, Raquel, muito obrigado. Sua aula foi formidável. Quem veio, eu tenho certeza que aproveitou. Quem não veio, I'm so sorry, perdeu e perdeu com força, Ah, né? Mas obrigado. Uma aula obrigada a você. sensacional. Já peguei as dicas aqui. Eu já estou correndo atrás de um Adaptive, de um Balance aqui, E ó, para dar um upgrade, viu? obrigada pelas suas palavras. E eu queria só falar assim, eu tenho essa mania de três, tá? Por isso que tem lá, a maior parte tem indicação de três, mas escolha um só. Não se cobre usar todos. Escolha um só. E procure o seu, certo? Então, apesar de Serenity, Lavanda, Console se repetir lá, eu uso Console de uma forma muito específica.
porque eu tenho uma experiência com ele. O que que eu faço? Eu faço uma imersão no óleo. Eu tenho essa visão de buscar trabalhar as minhas emoções, então eu faço uma imersão. Eu fico 5 dias, 6 dias, 7 dias no mesmo óleo, um único óleo, e inalando. A inalação é muito importante quando a gente trabalha as emoções. E aí eu sei o que que aquele óleo faz comigo. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma imersão em Consol próximo da viagem da minha filha. Minha filha foi morar 6 meses fora de casa e eu fiz uma imersão em Consol. Ela viajou no sábado. Na segunda-feira, eu entrei em contato com a maior dor da minha vida. Eu reconheci, sabe? Aquela dor que estava lá no meu inconsciente, ela veio à tona na segunda-feira de manhã. E eu usava o Console para me fortalecer, porque o nosso relacionamento é muito estreito e ela morava conosco, ela ia sair de casa. Eu queria me fortalecer para me distanciar dela, né? Para viver essa separação. E de verdade, ele me fortaleceu para eu me olhar e eu enxergar a minha maior dor. Então, olha que presente que foi isso, né? Uma ameaça à minha gestão emocional, que era essa separação da minha filha, que ia ficar 6 meses fora, se tornou o grande momento da minha vida de eu contactar a minha maior dor emocional. Foi incrível. E graças ao consolo. Perfeito. É isso, né? Cada um Eu tem a quero sua dizer história. Fala, Simo. que dica maravilhosa desse da imersão também, e quero agradecer também, porque as perguntas dessa aula também ajudam bastante. Achei Sim, maravilhoso. eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Perfeito. Muito obrigada, tá? Eu sugiro, pessoal, que vocês inalem o óleo e se façam as perguntas e anotem, certo? Anotem, ninguém vai ler, deixa sair tudo de você, tá bom? Um beijo, Olha só, gratidão, pessoal. a Débora comentou ali com a gente que uma vez ela usou o Pierce, perdeu o jogo e todo mundo tava rindo num jogo de vôlei. Outra coisa que Ela Ah, ficou falaram pra tão gente, relaxada que ela esqueceu de jogar. Nívia, falaram perderam. também do Hope, né? Você viu falando do É, Hope? O sim, a Hope, Lélia, além de né? tudo, tem uma carga de se ajudar as pessoas. O Hope, ele transfere o valor arrecadado em Ele prol tem um de apelo emocional muito forte. E se projetos você sociais. vê o que compõe esse blend, gente, você vê que ele entrega muito também, viu? É o meu A perfume energia, né? pessoal, o Hope. A energia dele já é diferenciada, né? Sim. Ele tem o Então, Líbano, né? pessoas lindas, muito obrigada pela presença de vocês. Só lembrando que a gente só vai dar uma pequena pausa, tá? Por conta das festas, certo? Mas nós vamos voltar o ano que vem, já em janeiro. Vai ser provavelmente o Wendel, acho que ele caiu aí, mas vai ser com ele, É. certo? Vai ser, então, assim, não percam esse mesmo bate-canal o ano que vem, o ano que vem, né? Falta tanto. A gente já vai estar de volta, tá bom? Então, não, não deixe de estar presente. Aí a gente vai voltar às segundas. Hoje foi só uma exceçãozinha aqui por conta de um compromisso da Raquel, mas Muito sempre nas obrigada, pessoal. Muito segundas-feiras, tá? obrigada. Foi maravilhoso, Raquel, foi sensacional. A gente tinha que ter essa aula com você, realmente, tá? Era o desejo do nosso coração, né? E conseguimos. Gente, muito obrigada. Ótimas festas. Vivam esse dezembro com muita paixão por viver. Vocês são mensageiros de algo muito, muito maior, muito maior. Não se omitam em ser esses mensageiros incríveis que vocês são. Um beijo. Beijo.